Estamos de volta com a nossa segunda parte da nossa aula e agora nós vamos à aula de número 6. Vamos ver os nossos objetivos. O primeiro objetivo é traduzir o aspecto expiatório e as implicações da morte de Cristo. Traduzir os aspectos propiciatório e as implicações da morte de Cristo. Traduzir o aspecto vicário da morte de Cristo, traduzir o aspecto redentivos e as implicações da morte de Cristo e traduzir o aspecto adotivo e as implicações da morte de Cristo. Então perceba bem, nesse ponto, ele é importantíssimo para nós, né, entendermos eh, o que significou a morte de Cristo. Veja, aspecto expiatório, as palavras-chave, o aspecto expiatório, propiciatório, vicário, redentivo e adotivo. Então veja aí que são, né, termos extremamente importantes dentro da teologia da cristologia, né, doutrina de Cristo, que também, né, envolve até a questão da soterologia, da salvação. Mas aqui nós vamos dar esses aspectos dentro da cristologia. Bom, a título de introdução, toda a vida de Jesus, seu nascimento, seu ministério público, suas pregações, seus ensinos, seus milagres foram importantes e impactantes. Sua morte na cruz, entretanto, revelou que a sua obediência. É interessante que Cristo ele foi obediente, né? O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 20, vai dizer da seguinte forma: obediente até a morte de cruz, né? Esse aqui é Filipenses 2, 8b. E o Colossenses 1, 20 vai dizer: e havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a partir desse princípio, nós podemos entender que a morte de Jesus como o mais injusto crime da história, né? Ou até mesmo como o maior ato de amor realizado. Ele não morreu por acidente ou por assassinato, mas foi julgado, condenado e crucificado, né? Ou seja, a morte de Cristo foi um sacrifício redentor. Ele próprio afirmou, né, em Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Desta forma, irmãos, temos que entender o seguinte: eh, sua morte, ou seja, a morte de Cristo na cruz, foi uma prova do amor de Deus em favor da salvação dos homens. Como o apóstolo Paulo, ele vai declarar lá na sua epístola, né, na sua carta aos Romanos, quando ele diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, todos podem receber a salvação de forma gratuita, mas mas essa salvação, ela teve o quê? Ela teve um alto preço, né? O qual foi pago por Jesus, né? Pelo seu sacrifício. Então, a morte de cruz naquele período era a pior sentença que alguém poderia receber, principalmente no período do, do domínio do Império Romano. E foi justamente essa sentença recebida por Jesus por causa dos nossos pecados. Ele sofreu essa pena maldita, fazendo-se maldição por nós, como o apóstolo Paulo vai declarar ali em Gálatas, capítulo 3, o verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o Calvário ele mostra como os homens podem ir longe,
no pecado e como Deus pode ir longe para salvá-los. Tá? Então, é importante que a gente considere isso, tá? Porque isso é o centro, né, da doutrina da cristologia, tá? A morte expiatória de Jesus, ele como propiciatório, ele como o sacrifício vicário, redentivo e adotivo para o povo de Deus. Bom, mas ainda antes da gente entrar na questão dos aspectos da morte de Cristo, eu quero passar aqui ainda a título de introdução a questão das narrativas sobre a morte de Cristo. Nós podemos ver que o Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 27, ele narra os fatos da morte de Cristo em uma ordem cronológica. Por exemplo, os fatos que antecedem a crucificação, que vai do verso 1 ao verso 31 de Mateus 27. O que que acontece ali? Primeiro, o suicídio de Judas, né? Verso 3 ao verso 10. Depois nós vemos Jesus perante Pilatos, do verso 11 ao verso 26. Depois nós vemos Jesus entregue aos soldados, zombando, escarnecendo, do verso 27 ao verso 31. Outros fatos interessantes que nos apresentam essa narrativa de Mateus os fatos que ocorreram durante a crucificação, que vai do verso 32 ao verso 50. Primeiro, Simão, o sirineu, que é obrigado a carregar a cruz de Cristo, verso 32. Depois, Jesus se recusa a beber vinho com fel, que era uma bebida narcótica, né? E suas vestes são repartidas entre os soldados por sorteio, verso 34 a 36. Também nós observamos uma placa que é colocada na cruz acima, né, na cruz, em grego, latim e hebraico, com os dizeres: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Os dois malfeitores são crucificados com Jesus, né, a zombaria e o desprezo na cruz, né, muitos dizendo: Desce da cruz, não é o Filho de Deus. Nós também vimos o clamor pelo desamparo que Jesus sente às 15 horas, né? Porque o céu ficou em treva das 12 às 15 horas, né? Que é o clamor final, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Esse foi o grito, né? Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, como está lá em 19:30 do Evangelho de João. E também os fatos pós-crucificação, né? Vai do verso 51 ao 66. Temos um registro de três fatos sobrenaturais que o evangelista Mateus nos destaca. Primeiro, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. O terremoto, né? Um terremoto aconteceu no Sinai, né? Quando a lei foi entregue a Moisés. Lembra? Né? Isso é um fato interessante para a gente colocar em paralelo. E o outro terremoto houve no Calvário, né, que foi a lei que foi cumprida e a maldição dela que foi removida, né, pelo Senhor Jesus, executando o sacrifício. E nós vemos também outra questão sobrenatural narrada por Mateus, que é a ressurreição de mortos. Então, Mateus também fala das reações, né, de algumas pessoas à morte de Jesus, os soldados, das mulheres presentes, de José de Arimateia e por parte dos sacerdotes e fariseus. Então, é importante a gente ter essa questão clara. A gente vai falar disso, mas é bom nós já, a título de introdução, compreendermos essas coisas. Bom, vamos lá. Aspectos da morte de Cristo. Podemos entender a morte de Jesus como o mais injusto crime da história, né? Ou como o maior ato de amor já realizado, né? Na realidade, para nós cristãos, é o maior ato de amor realizado. Ele não morreu por acidente nem por assassinato, mas foi julgado, condenado e crucificado. Então, a morte de Cristo, ou o sacrifício, foi um sacrifício redentor.
né, para redimir, né, para trazer o perdão, para trazer a justificação, né? Ele mesmo disse, né, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, tá? Então, aí mostrando, né, a questão de que o Jesus, ciente da sua missão, ele mesmo destaca que já sabia que veio para morrer. E este também é um evidente, ou, aliás, uma evidente verdade acerca do amor de Deus para com os homens. Então, a morte foi a pior sentença que alguém poderia receber no mundo antigo. Então, veja bem, né, no mundo antigo, né, a pior forma de morte era justamente alguém que era pendurado no madeiro. Por isso que o escritor, ou seja, Paulo, né, ele vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, o Calvário mostra como os homens, né, podiam ir longe no pecado, mas Deus pode ir muito mais longe em salvá-los. Então, nós já discutimos esses fatos que aconteceram. Bom, além disso, a cruz de Cristo tem vários significados para o cristão. Isso é importante. Primeiro, ela é símbolo de redenção, né? Ela é símbolo da afronta, ela é símbolo da morte para o mundo, ela é símbolo do discipulado e da responsabilidade. Então, nós observamos que, como o Dr. Billy Graham vai definir esses quatro sim de uma forma muito interessante. O maior trabalho de Cristo foi realizado nas 3 horas sofridas que passou no Calvário ao morrer por nós, né, para a nossa redenção, para tirar a nossa afronta, né, da morte para o mundo, né, do próprio discipulado e da responsabilidade, né, que nós agora temos ao crer em Jesus Cristo. Bom, então vamos lá. Vamos agora definir os aspectos citados nos nossos objetivos. É importante a gente sempre guardar todas essas palavras, né, que é a expiação, a propiciação, né, o sacrifício vicário, e também o redentivo e a adoção. Então, são aí cinco conceitos que é importante: a expiação, a propiciação, o aspecto vicário, redentivo e adotivo. Você guardando estes 5 conceitos, você consegue ter uma ideia bem abrangente acerca da obra, né, e o resultado do que foi a morte de Cristo para nós que cremos, ou para o ser humano. Então, a morte expiatória foi o oferecimento sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. Então, etimologicamente, a palavra expiação, né, ela vem da raiz expiar, que é uma tradução do hebraico, né? Kafar, literalmente que significa cobrir por cima, esconder por, encobrir por cima. Então, olha, cobrir por cima, esconder por, né? Tem uma vírgula aqui que acabei esquecendo aqui, meus queridos, pode colocar aqui, não dá uma dificuldade para ler. Encobrir por cima e de modo a não ficar visível. Bom,
Então, esse termo descreve a expiação como aquilo que cobre, né, o pecado, né? Cobre o pecado. Então, a expiação, ela cobre o pecado, significa o cobrir do pecado. Em sentido nominal, a palavra significa resgatar, oferecendo um substituto e ainda remover, perdão, o pecado. Portanto, expiação significa cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja uma separação ou restituição adequada pelo delito cometido. Então, veja que é isso aqui que você precisa guardar, tá? Para quando você for pensar em expiação. A expiação significa cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja uma reparação ou restituição adequada pelo delito. Então, vamos descortinar um pouco mais. Cobrir o pecado mediante um resgate. Bom, o resgate significa eu sou o culpado, eu estou condenado, mas de repente aparece alguém que diz, olha, eu estou pagando, né, a dívida do Marcos. Então eu vou ser, né, eu vou receber, né, essa expiação por alguém que fez o resgate por mim. No caso, quem fez o resgate por nós foi o Senhor Jesus Cristo. Como? Morrendo na cruz do Calvário, né? Então, o pagamento foi o pagamento exato para, né, a restituição do delito cometido. Qual foi o delito? O pecado. Então, eu estava devendo por conta do pecado. Não tinha condição de pagar. Mas através da expiação, do sacrifício que foi feito por outro, eu pude ser resgatado. E agora, né, eu posso ser declarado como alguém que não deve nada por conta desse resgate que foi feito por mim, que foi a morte expiatória de Jesus Cristo. Ó, em Levítico 16 temos o dia santo, que era o dia mais importante no calendário judaico, que era chamado o dia da expiação. Era uma assembleia solene, um dia em que o povo se colocava diante de Deus para perdão de pecados, né? E consagração ao Senhor. Era necessária a contrição por conta da gravidade do pecado. Essa obra divina da expiação era eficaz somente para aqueles de coração arrependido e fé perseverante. Nesse dia especial, a expiação era realizada por todos os pecados e transgressões não expiados durante o ano anterior e precisava ser repetido todo ano do mesmo modo. Então, o dia da expiação em Israel era um dia já marcado em que o sumo sacerdote ele fazia um sacrifício pelos seus próprios pecados e depois ele fazia um sacrifício pelo pecado de toda a nação. Naquele período, né, o sacrifício era de animais, um cordeiro geralmente, pegava o sangue daquele cordeiro, derramava ali no propiciatório, dentro do Santo dos Santos, onde se manifestava a presença de Deus, e com essa manifestação, né, da glória de Deus ali no Santo dos Santos, era então percebido que Deus havia aceito aquele sacrifício por conta dos pecados da nação. Bom, o aspecto propiciatório, né? Propiciação significa tornar propício, tá? Então, a Bíblia mostra que os sacrifícios expiatórios dos dias do Antigo Testamento eram a imagem e a sombra que receberam o cumprimento no sacrifício de Cristo. Por isso que o Paulo vai dizer, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo
é de Cristo. Então, quando se matava lá, desde quando foi instituído a Páscoa, né, quando o povo sai do Egito, que haveria de matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas para que não fosse morto o primogênito dos judeus, isso apontava para o sacrifício maior que seria realizado, né? Que é o sacrifício de Cristo. A gente chama de tipologia, né? Então, a morte dos animais era um tipo de Cristo, né? Alguém, né? Por isso que o animal, se você for ler lá em Levítico, o animal não poderia ter mancha, não poderia ter nenhum tipo de defeito físico, o animal teria que ser completamente perfeito para poder, né, fazer é, essa propiciação pelo povo naquele período. Né? Por isso que estava apontando para Cristo, o sacrifício perfeito de alguém que não teve pecado, mas que derramou seu sangue para nos tornar propício a Deus novamente. Né? O pecado não deixou em obscuridade, né? Longe de Deus, mas com a morte de Cristo nós nos tornamos propícios ao Senhor. Então, a morte de Cristo proveu propiciação, ou seja, em sua morte Cristo fez um pagamento satisfatório do pecado. No Antigo Testamento era um pagamento, mas não era totalmente satisfatório. Por quê? Porque todos os anos eles tinham que fazer novamente o sacrifício, né? Todos os anos tinha que fazer. Agora não precisamos mais. Por quê? Porque o pagamento realizado por Cristo satisfez todas as exigências de Deus, tá? Então, uma vez que a propiciação significa desviar a ira, fazendo uma oferta, ou seja, a propiciação, ele destaca que ela aplacou, né? Ele aplacou ou satisfez a ira de Deus em relação ao pecado por meio do seu sacrifício vicário, né? Ou seja, pelo sacrifício que ele fez por nós. Então, Paulo afirma que a quem Deus propôs em seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça. Portanto, as demandas justas de Deus foram totalmente satisfeitas pelo sacrifício de Cristo. E isso de uma vez por todas, né? Enquanto o sacrifício do Antigo Testamento, né, apenas cobria o pecado, o sacrifício de Cristo, né, satisfez, né, tudo que era necessário. Então, Deus ficou satisfeito, né, sua santidade foi confirmada e sua ira divina foi aplacada. Jesus não somente nos resgatou da culpa e fez a propiciação, a expiação e propiciação pelos nossos pecados, como também pelo seu sangue derramado nos reconciliou com Deus. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, olha só, pelo corpo da sua carne, ou seja, pelo corpo de Cristo, né, que foi pregado na cruz, pela sua morte ali na cruz, né, nós conseguimos receber a expiação dos nossos pecados e a propiciação, nos tornamos agora propícios a Deus. Deus, quando nos olha, não nos olha mais o pecado que nós cometemos, mas sim, né, o sacrifício de Cristo. Por isso que quando nós falamos que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a justificação. Agora, quanto à justificação, nós estamos justificados, mas existe uma coisa importante. Agora que recebemos, né? Melhor dizendo, agora que recebemos a expiação, recebemos a propiciação, tivemos um sacrifício vicário, ou seja, Jesus fez o sacrifício em nosso lugar, porque a palavra vicário significa aquele que faz a vez de outro, né? Então, nos resta agora que recebemos essa reconciliação, o perdão dos nossos pecados, a remissão, nós temos que ter uma vida de santidade, né? A santidade na vida do cristão não é algo que deixa eu ver como consigo dizer isso para você. A santificação na vida do cristão, ela é um resultado.
da nova, né, do novo relacionamento que nós temos com Deus. Não é que nem no Antigo Testamento, que era uma obrigação para as pessoas poderem também ser justificadas diante de Deus. Na nossa, na nossa aliança, que é a aliança, né, de Cristo na cruz, a santidade, ela não é a questão de uma obrigação. Nós temos que santificar? Temos sim, mas ela tem que ser uma santificação como resultado da nossa nova condição e relação com Deus, não como algo obrigatório. Ela tem que ser um fruto desse novo relacionamento, não uma obrigação. Aspectos vicários, né? Como eu disse, né? A palavra vicário, ela significa aquele que faz a vez de outrem, por isso que é chamada de morte substitutiva. Então vamos lá. Cristo entregou sua vida em lugar da nossa. Por isso ele é o nosso vicário, alguém que toma o lugar de outro e age em seu lugar, ou seja, um substituto. A Bíblia é clara sobre isso, né? O próprio Jesus afirmou essa verdade, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Paulo afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mostrando que a morte do Filho de Deus não foi acidente, tampouco martírio, mas em favor de outros. A morte substitutiva de Cristo por nós não apenas providenciou o perdão e a purificação dos nossos pecados, mas separou para Deus e sua obra, né? Nos separou. Agora nós vivemos para Deus e para a sua obra. Por quê? Alguém fez o nosso lugar. Ao invés de eu e você ter que ter passado pela morte na cruz, veio alguém no nosso lugar e efetuou este sacrifício, que é o Senhor Jesus. Aspectos redentivos da morte de Cristo. A palavra redimir tem origem no verbo grego que significa libertar ante o recebimento de um resgate. Então, o que que significa isso? Nós recebemos, olha só, quando fala que nós fomos redimidos, significa que nós que cremos fomos libertos do poder do pecado. De que forma fomos libertos do poder do pecado? Foi mediante ao sacrifício de Cristo na cruz que nos resgatou. Então, aquele que redime é o Cristo, que visitou e redimiu o seu povo. Então, por isso que a gente fala que o pecado do crente, ele é um pecado mais grave do que um incrédulo. Por quê? Porque um incrédulo, ele peca porque é escravo. Mesmo que ele tente, ele não consegue. Agora, o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele só peca quando não vigia, né? Porque a gente não vigia e acaba cometendo pecado. Mas ele não pode viver na prática do pecado deliberadamente. Por quê? Porque ele já foi liberto desse poder do pecado. Então, por isso que a palavra significa libertar ante o recebimento de um resgate. Nós estávamos escravos do pecado, mas agora, mediante o sacrifício expiatório, propiciatório e vicário de Cristo, nós conseguimos ser libertos do poder do pecado. Então, Cristo, o Redentor, é a redenção. Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Portanto, a redenção em Cristo Jesus consiste em que Cristo redime de todo pecado. Essa redenção é um testemunho de toda a Escritura. Cristo redime da culpa do pecado. Havia uma culpa e um escrito de dívida contra a humanidade. Cristo pagou a conta. É interessante que Paulo, no livro de Efésios e no livro de Colossenses, ele destaca esta obra de forma assim maravilhosa. Vamos ler aqui para você ter uma compreensão
Vamos ler aqui o texto de Efésios. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1. Olha só, eu vou ler do verso 3. Olha como Paulo ele apresenta essa questão, né, da adoção, da redenção, bem clara. Ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então ele vai começar a falar quais são essas bênçãos. Olha só. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nos elegeu, né, antes da fundação do mundo, ou seja, havia um plano de redenção antes da fundação do mundo. E Deus determinou que todos aqueles que aceitassem, recebessem pela fé o sacrifício de Cristo, eles seriam os eleitos, ou seja, aqueles que receberiam a salvação. Depois, ó, ele nos predestinou para filhos de adoção, ou seja, né? Destinou por antecipação. Como que ele destinou por antecipação? Porque o plano de salvação já estava proposto antes da criação do mundo. Sendo assim, aqueles que receberiam são aqueles que estão predestinados a receber a adoção, ou seja, sair da posição de criatura para a posição de filho por adoção. Né? Por isso que ele diz aqui, né? Filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E tudo isso por quê? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado. Olha agora, em quem temos a redenção, né? Ou seja, a redenção é o livramento do poder do pecado e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, a redenção fala do livramento do poder do pecado, a remissão fala do perdão que obtivemos através da obra expiatória feita por Jesus Cristo. Olha como Paulo vai profundo aqui, né? É, e ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que era um dia salvar, né, os gentios e judeus juntamente, que segundo o seu beneplácito propusera em si mesmo, a tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, sendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E em quem estáis vós também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, também fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui é o selo, tá? Aqui não é revestimento. Revestimento é como aconteceu na descida do Espírito Santo lá em Pentecostes. Aqui ele fala do selo que todo crente recebe quando aceita Jesus de verdade, ele recebe o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a viver nessa pessoa. Aí depois, consequentemente, uma segunda experiência é o batismo com o Espírito Santo, que é diferente do selo. Bom, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, Cristo, ele nos redime do pecado e nos redime da culpa, né? E Paulo expõe isso aí de uma forma muito clara nesse texto de Efésios capítulo 1. Bom, Cristo redimiu do poder do pecado, como nós acabamos de ler, né? A humanidade estava escravizada pelo pecado desde a entrada do pecado no mundo. Aí Cristo redime da punição do pecado, né? O salário do pecado é a morte, né? Agora, o dom, né, gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Cristo redime da presença do pecado. Esse é um benefício da graça de Deus em Cristo, né? Ou seja, mesmo no mundo, o pecado, né, nós recebemos da parte de Deus a graça e a libertação do pecado. Por isso que Paulo vai dizer que
o pecado não terá domínio sobre nós. Bom, e um aspecto adotivo da morte de Cristo, o termo utilizado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo para adoção é iotésias, e aparece em Romanos 15, 8, 15, 23, 9, 4, Gálatas 4, 5 e Efésios 1, 5, como nós acabamos de ler. Cujo significado é colocar como filho ou dar a alguém a posição de filho, né? E aqui o Paulo está em consonância com o Evangelho de João, que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que que acontece? O homem sem Deus, ele é considerado uma criatura. A partir do dia que ele aceita Jesus, começa a viver pela fé, pela palavra, selado pelo Espírito Santo, ele deixa de ser considerado uma criatura, né? Porque a criatura faz o que ela quer, do jeito que ela quer, vive no pecado. Agora, a partir da hora que nós aceitamos a Cristo, a nossa posição mudou. Agora nós somos filhos por adoção, né? Então, o que que é adoção? Adoção, portanto, é aquele processo legal pelo qual ninguém que não é membro natural se torna membro herdeiro. É a mesma coisa, se você tem filhos, mas você adota uma outra criança, não sendo um filho legítimo, essa criança, a partir do momento que você adotou ela, ela vai ter todos os privilégios e todos os direitos como se fosse um filho legal. E é justamente isso que Deus fez conosco. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus. Bom, a adoção ocorre no mesmo instante em que a pessoa crê em Jesus, que é novo nascimento. O novo nascimento é uma obra divina transformadora que enfatiza a entrada na família de Deus como uma criança, né? Então, como eu já disse aqui, um dos, né? E agora, 1 Pedro 2,2, né, que diz que nós devemos ser como crianças e desejar o leite materno, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito de três tipos de adoção: a adoção nacional, né, de Israel como povo de Deus, a adoção individual do pecador como filho de Deus e a adoção com redenção final, ou seja, a redenção do corpo, ou seja, a transformação do corpo corruptível em incorruptível, que é o quê? Que é justamente o momento em que Cristo vier buscar a sua igreja. A palavra nos diz, através do apóstolo Paulo em Coríntios e também 1 Tessalonicenses 4, que nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorioso, né? Então, essa é a redenção do corpo, até porque a ressurreição, ela trata não da ressurreição da alma, mas da ressurreição do corpo, objetivando o seguinte, que todo ser humano, né? Os que creem em Cristo vão ser restaurados no seu corpo, né? E também na sua alma, no seu espírito. E que a ressurreição é o recebimento de um corpo incorruptível e eterno. Então, definitivamente, a adoção faz parte do crente filho de Deus. Então, como nós podemos observar nessa segunda parte da nossa aula, né, os termos extremamente importantes para a nossa compreensão do trabalho de Jesus para com o ser humano, que é a sua morte expiatória, ou seja, né, Jesus, ele pagou, né, o a nossa dívida expiando, né? Fazendo com que, né, o nosso pecado fosse tirado de nós pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Vemos também o aspecto propiciatório, né, em que Cristo nos tornou propício a Deus. Estávamos, né, em pecados e ofensas, mas pela sua morte nos tornou novamente propícios a Deus, né? Ou seja, através desta propiciação, o sacrifício de Jesus fez o quê? Ele aplacou a ira pessoal de Deus contra o pecado, contra o pecador, tá? Então, esse é o aspecto da morte
propiciatória. Também vimos a morte vicária, né, que é Jesus fez a nossa vez, ou seja, tomou o nosso lugar e morreu em nosso lugar. Depois nós vimos também que a morte de Cristo ela tem seu aspecto redentivo, ou seja, né, Jesus Cristo, ele nos redimiu de todo pecado. Essa é o que nós chamamos de redenção, tá? Então, Cristo redimiu do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a vida do crente. E vimos também, né, o aspecto adotivo de criaturas, uma posição de criatura perdida, nós passamos a ser filhos adotivos e co-herdeiros com Jesus Cristo das benéficas, das maravilhas que teremos quando estivermos com o Senhor nos ares, que aí, né, receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe, até a próxima aula, né, e que qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, ou através aqui mesmo deste canal, ou através do meu WhatsApp. Deus abençoe e até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos discutir, né, alguns aspectos importantes também dentro da doutrina, né, da cristologia, ou seja, nós vamos abordar temas importantes que não podem deixar de ser abordados. Ou seja, nós vamos falar da ressurreição e ascensão e a exaltação de Cristo e os ofícios de Cristo, né? Como profeta, como sacerdote e como rei. Então, eu te espero para a próxima lição, né? Será a lição 7 e 8, que será a nossa quarta aula. Deus abençoe e fiquem na paz.